Meu nome é Mariana e eu tô fazendo esse vídeo para falar um pouco da minha experiência com ansiedade. Eu tenho pesquisado bastante, lido muitos relatos, visto bastante vídeo sobre pessoas que também passam por isso, pelo que eu tô passando. E eu decidi gravar o vídeo para outras pessoas, de repente, verem um rosto. Porque eu senti falta, além dos relatos de ler, de ver pessoas reais, sabe? Que também passaram ou que estão passando no momento. Eu tenho ansiedade desde que eu me conheço por gente. Lembro de muito nova começar a ter um estranhamento, assim. E tudo começou pelas minhas dúvidas em relação à vida. Eu, desde muito cedo, comecei a me perguntar de onde eu vinha, quem eu era, pra onde eu ia, qual era o sentido das coisas. E nunca eu cheguei numa resposta. E eu sempre pesquisei bastante, desde livros conceituados até frases de efeito na internet. E nunca nada me satisfez muito. Eu lembro quando eu era criança, uma colega minha falou que o mundo ia acabar no ano 2000. Aquilo foi o que despertou a minha ansiedade. Eu falei, como assim o mundo vai acabar? Eu fiquei desesperada. E desde então, isso foi aumentando, né? Aos 15 anos, eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. Eu ia pra escola poucas vezes, eu não conseguia ficar longe da minha mãe, não conseguia mais dormir na casa dos meus primos. Quando eu ia pra praia, que a gente costumava ir muito de final de semana, eu não queria mais brincar com ninguém, eu ficava dentro do quarto lendo. Por um lado, isso foi muito bom, porque eu costumo falar que eu ia continuar sendo uma pessoa idiota, como eu era. Eu li bastante, o que me ajudou muito foi ler livros espíritas. O lado espiritual me puxou bastante. Eu, como toda boa pisciana, sou bem esotérica. E eu gosto muito de tratar sobre questões espirituais e tudo mais. Com 17 anos eu voltei a ter a síndrome do pânico. E com 15 anos eu comecei a fazer um tratamento com uma psicoterapeuta. Eu tomei remédio homeopático, que foi muito bom, me ajudou muito. Não me lembro o nome mais. E foi muito bom. E ela era bem esotérica também, então a gente tinha umas ideias bem parecidas. Com 17 anos voltei a ter, foi bem difícil também. Eu ia pra escola, não conseguia ficar dentro da sala, não conseguia ficar em contato com muitas pessoas. Ficava 3 aulas e depois ia embora, pedia pra minha mãe me ligar. Ao longo desse caminho eu encontrei pessoas maravilhosas que me ajudaram muito, que foram meu porto seguro. Então eu tenho elas em memória e sempre mando boas vibrações que me ajudaram muito. Foram pessoas assim que eu nunca vou esquecer. Porque a gente que tem isso, a gente acaba se apegando a algumas pessoas, né? Algumas pessoas que nos ajudam, a gente faz delas porto seguro, digamos assim. Aí depois disso, eu comecei a me tratar, voltei a ter, ia e voltava. Até que, mais ou menos com uns 21, eu acho, eu tive de novo e foi muito forte. Aí eu fui fazer terapia, fui no psiquiatra e comecei a tomar remédio. Não me lembro o nome do remédio. Isso em Brasília. Depois eu fui pra Porto Alegre. Lá eu tive novamente, continuei tendo, né? Chegou uma época, um tempo que eu fiquei um mês sem sair do quarto, nem pra tomar sol na calçada eu ia. Aos poucos eu fui saindo, comecei a pegar ônibus, que eu não pegava, era só táxi. Fiquei muito tempo andando só de táxi, não pegava ônibus de jeito nenhum. Ou carona, né? E mesma coisa, algumas pessoas, meu porto seguro. E comecei a tomar citalopram, o médico me receitou, fiquei um bom tempo tomando.
Recentemente engravidei, parei de tomar e decidi que ia melhorar. Comecei a fazer yoga para gestante, tomar floral à base de água e continuei. Até então eu tinha de vez em quando uma crisezinha, mas nada muito forte, tudo controlado e por mais ou menos uns 5 anos sem ter crises, assim. Só tive crises, mas nada muito forte. Nesse meio tempo também, não foi nesse meio tempo, na verdade, desde criança eu tenho síndrome do toque. Mas nesse meio tempo foi muito forte, me atacou muito o toque, a ponto de eu ficar 1 hora fazendo rituais de conferir atrás da porta, abrir e fechar a fechadura das coisas, então foi muito tenso, assim. Minha gestação correu tudo bem. 2 semanas antes de ganhar o Joaquim, que é o meu filho, eu não sabia que eu ia ganhar ele há 2 semanas, porque ele veio 20 dias mais cedo. Eu comecei a ter crises no dia 31, eu tava trabalhando, 31 de dezembro, eu tava trabalhando. Tava muito calor, eu tava muito inchada, eu já tinha ganhado 20 quilos, mais ou menos. Tive uma crise muito forte, que eu trabalho no comércio. A loja cheia, calor, inchada, comecei a passar mal, tive uma crise de pânico. Desde então, todos os dias. Comecei a passar mal, ter muita crise, não queria ficar sozinha, queria o tempo todo ficar achei um outro porto seguro, além da minha mãe, que sempre foi meu atual esposo. Queria ficar perto dele, com medo. O Joaquim nasceu, graças a Deus, no dia do parto. Foi maravilhoso, não tive crise. No dia, foi sensacional. Até que no dia seguinte ao parto, voltei. Aquela ansiedade. E cada vez mais vinha mais forte, e o pensamento voltou. O pensamento de quem sou eu, a vida é estranha, a vida não tem sentido, qual é o sentido da vida, da onde veio a vida, quem fez o universo, quem fez Deus, e comecei a pirar. Esse tipo de pensamento ficou muito tempo todo na minha mente, o tempo todo. Até que eu fiquei meio fora de realidade. Tudo parecia um sonho. Eu parecia que não estava dentro de mim, meu corpo parecia que estava flutuando. Comecei a pesquisar na internet o que era isso e me dei de cara com despersonalização e desrealização. E me identifiquei completamente com sintomas e com os relatos das pessoas. E assim, eu tô fazendo terapia, faço terapia semanalmente. Esses dias eu tive que apelar, fui no psiquiatra, porque minha ansiedade estava muito forte. Ele me passou várias vitaminas, me passou um remédio também com uma dose muito baixa, porque eu tô amamentando. E foi muito difícil, porque eu tava relutante, por causa da amamentação, não tomar remédio. Assim como eu consegui na gestação. Só que também ficar tendo crises é muito difícil. É estressante pro bebê. E graças a Deus, assim, em casa é super tranquilo, eu sou super tranquila, meu esposo é muito tranquilo, a gente em casa é muito tranquilo. Mas, de repente, o meu estado pode passar pro bebê, né? Então, eu decidi tomar uma medicação. E por enquanto eu tô em fase de adaptação ainda. Agora os sintomas. Como eu falei, bom, quem conhece a síndrome do pânico já conhece bem os sintomas. Tem uma grande gama de sintomas, assim, uma diversidade muito grande. Mas os sintomas mais principais, assim, é taquicardia, você sua demais, o coração dispara, né, taquicardia, falta de ar, sensação de desmaio, desnorteação, assim, você fica sem saber o que fazer,
não consegue responder direito, falta de concentração. Você pensa que você vai morrer. Na verdade, você tem certeza. Você fala, meu, é agora. E além de sentir tudo isso, eu acho que pelo fato de sentir tanto isso, meu cérebro deu um pause, assim, e aí veio a despersonalização, desrealização, né? Que eu fiquei aérea. E às vezes eu tenho as crises de despersonalização, é bem ruim, porque às vezes eu fico bem, de repente eu fico quem eu sou, quem sou eu. Eu sei, eu tenho consciência de mim, tenho consciência de tudo, quem é meu nome e tudo mais, mas é bem angustiante, assim. É uma sensação bem ruim. Bom, e eu não sei onde eu parei. Então é isso. Depois eu fico com essa sensação o tempo inteiro de que eu não tô bem, que eu tô passando mal, que eu vou desmaiar. O tempo inteiro eu fico achando isso. Na minha cabeça não para de pensar isso. E eu fico com aquele sentimento que eu falei: será que isso é real? Será que eu existo? Será que tá acontecendo? Às vezes eu não sinto o meu corpo, a minha mão ficar mole. E eu fico, meu, como eu mexo? Como o céu é azul? Por quê? Por quê? Por quê? E aí, tipo, minha cabeça fica muito cansada, muito. Chega de noite, eu tô exausta. Eu não consigo olhar uma parede e só imaginar que é uma parede. Eu fico pensando nos átomos e no meu corpo eu penso nas células e minha cabeça não para de pensar. O único momento que eu consigo parar é quando eu tô dormindo. E eu sonho muito. Mas nos sonhos eu nunca tô passando mal. Nos sonhos eu sempre tô bem, tô fazendo várias coisas legais. Então nos sonhos eu fico descanso, sabe? Porque eu consigo dormir. Graças a Deus, dormir ainda eu consigo. Tem pessoas que não conseguem. Esse vídeo, ele não teve uma finalização, mas eu encontrei ele mexendo aqui nas minhas fotos, né? E eu achei super justo em colocá-lo, até pelo fato de eu ter gravado em um momento que eu estava passando por muita crise, tendo bastante crise. Ultimamente, eu tenho me sentido um pouco melhor, tanto que agora eu consigo até me arrumar, mas eu achei que eu deveria colocar aquele relato, justamente por isso que eu acabei de dizer. Se você se identifica com esse relato, escreva, conte o seu relato, como que é a sua lida particular com ansiedade, se tem pensamentos parecidos com esses meus, compartilhe também. É muito ruim se sentir sozinha, sozinho, sozinha. Eu sei muito bem como é isso e às vezes contar pra alguém, exteriorizar isso, por mais que seja pela internet, é muito válido e faz muito bem. Então é isso e tchau, tchau.